Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Meu nome é Pedro Vieira e hoje eu quero conversar com você sobre quando investimentos em imóveis valem a pena. Você vai entender alguns cenários, você vai entender por que investimentos em imóveis tiveram aí, durante um longo período de tempo, uma ascensão absurda, por que os seus pais possivelmente falam ou falavam bastante de investimentos em imóveis e por que antigamente esse era um investimento muito bom e hoje esse é um investimento que você deve sim colocar em xeque e analisar friamente se realmente vale a pena ou, como o nome desse vídeo já diz, quando ele realmente vale a pena. Então, para começar, eu quero te perguntar, na verdade, você sabe como é que é chamado investimento em imóveis lá nos Estados Unidos? Se chama real estate. Isso significa o seguinte, significava que aquele investimento é um investimento em uma propriedade real, ok? Bom, basicamente isso, ok? De uma forma bem superficial. Isso significa que, pela história, era muito importante que você investisse em propriedades, em terras, porque essas terras tendiam a se valorizar absurdamente. Até hoje o investimento em imóveis, em propriedades e qualquer coisa assim, investimento imobiliário é chamado nos Estados Unidos ainda de real estate e em alguns países com a língua inglesa. Aqui no Brasil, esse pensamento é um pensamento que foi muito proliferado pelas pessoas um pouco mais antigas, ok? Então talvez seus avós, talvez seus pais, que investiam em propriedades, compravam casas, compravam terrenos e etc. e lucravam com eles, seja revendendo, seja alugando ou dando para eles o fim que fosse. Hoje a gente tem, não sei como é que é na sua cidade, mas hoje a gente tem, na maioria das metrópoles, na maioria dos centros das grandes cidades, lugares em que você não consegue mais investir em imóveis, você não consegue mais comprar um terreno, você não consegue mais comprar algo para reconstruir, para vender ou enfim, para fazer qualquer outra coisa. Simplesmente você compra uma propriedade que já foi construída e você pode fazer com ela alugar, ou você pode revender, ou você pode demolir para construir alguma outra coisa e etc. É muito importante que você entenda um pedaço dessa história para que você entenda hoje o cenário atual. Investir em imóveis hoje é lucrativo, sim. Por quê? Porque ele te dá um poder de alavancagem muito grande. O que significa isso, Pedro? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de comprar um imóvel na planta. Você pode comprar, se você estiver pensando como investidor, você pode comprar um imóvel na planta e se você tiver um dinheiro à vista, você pode negociar de uma forma tão brutal, que você pode ter lucros acima de 100%, ou seja, dobrar o seu investimento. Você recebe o que você investiu e ainda ganha ali o dobro, né, daquilo ali que você investiu. O que significa isso? Você compra por um preço bem baixo e você consegue vender por 2 vezes mais. Olha só, você tem diversas formas de negociação, você tem diversas formas de investimento em imóveis, mas a primeira coisa que precisa ficar muito claro para você é comprar um imóvel não necessariamente é investir em imóveis, ok? Comprar um imóvel não necessariamente é investir em imóvel. Se você está comprando um imóvel para você morar, você está sentando em cima do seu dinheiro. Você não está fazendo dinheiro coisa nenhuma. Tira essa ideia da sua mente. Se você está comprando um imóvel com a intenção de alugar, mas você acabou comprando um imóvel que vai ficar parado durante, sei lá, alguns meses, porque você não pensou num negócio chamado taxa de vacância, que nem vale a pena a gente entrar nesse assunto aqui agora, mas taxa de vacância é quanto tempo aquele imóvel tende ali a ficar vazio sem que você consiga arrumar um inquilino. Você está sentando em cima do seu dinheiro, ok? Você está gastando dinheiro. Se você está a fim de comprar um imóvel sem pensar em todos os custos que estão implícitos de que você vai ter por ser agora um proprietário do imóvel, se você acha que simplesmente investir em imóveis é ter o dinheiro da compra do imóvel, da entrada e das parcelas, esquece. Você também não vai fazer esse dinheiro ou esse investimento valer a pena. É preciso que você entenda que o investimento em imóveis é muito mais do que você ter o valor de entrada e do que você ter o valor das prestações, do financiamento, ou do que você ter o valor do imóvel à vista, ou do que você comprar um imóvel para você morar. Não é assim que funciona. Existem basicamente 3 coisas que você pode fazer nos investimentos imobiliários para que faça ele valer a pena. A primeira delas é comprar para revender, sabendo que existe uma grande procura de compradores por imóveis e por aquele seu imóvel que você está visando investir, ok? Naquele lugar, naquela hora. Primeira coisa delas, então, comprar para revender aquele imóvel. A segunda delas é comprar para alugar aquele imóvel. E aí existem diversas estratégias. Vou dizer uma aqui para você, só que de graça para você depois ir desenvolvendo a sua própria inteligência financeira, tá certo? A primeira delas é você comprar um imóvel tendo um dinheiro de entrada que você sabe que com aquele dinheiro de entrada as prestações vão ficar deste tamanho aqui,
eu não vou chutar um valor, vamos supor então, eu vou chutar um valor sim. Vamos supor então que as prestações fiquem R$400, beleza. E aí você sabe que as prestações de R$400, você vai conseguir um inquilino que pague R$700 naquele lugar e você também sabe que já existe demanda gerada para aquele imóvel que você está pleiteando investir. Então você sabe que aquele inquilino vai pagar R$700, então R$400 vão simplesmente para pagar o financiamento e depois você vai aí administrar os outros 300 que sobram, ok? Com custos e diversas outras coisas que já vou dizer para você como é que você descobre esses outros custos aí de propriedade, que um proprietário tem. E a terceira coisa que você pode fazer com o investimento para fazer ele valer a pena é comprar algo para construir algo muito mais valioso e que você vai poder vender muito mais caro. Durante um bom tempo eu fiquei aqui no Rio de Janeiro e eu tinha um sócio que foi um grande investidor em imóveis e ele usava os imóveis como alavancagem. O que ele fazia? Ele comprava terrenos num lugar na Barra da Tijuca, no Recreio, que são algumas áreas, são áreas bem interessantes aqui no Rio de Janeiro, e aí ele comprava terrenos nesse lugar e construía mansões dentro de condomínios, ok? Ele comprava lote dentro de condomínios e construía mansões ali. Então ele gastava um certo dinheiro, uma certa quantia de dinheiro, vamos supor, ele gastava R$600 mil para construir uma mansão nesse condomínio e conseguia vender essa mansão por 2 milhões, 3 milhões de reais, quiçá. Beleza? Então você consegue uma alavancagem de dinheiro muito grande com construção também. Então, esses são os 3 pontos em que vale muito a pena você investir em imóveis. Mas você precisa entender algo muito, muito, muito importante. Primeiro, você precisa ter um poder aquisitivo muito grande para poder investir em imóveis, ok? Um poder aquisitivo que vai além, talvez, de simplesmente 100 mil reais que seja, 150 mil reais que seja. Segundo, você precisa ter inteligência financeira para entender se aquele imóvel realmente vale a pena. Você precisa comprar um imóvel, e aí ainda dentro da inteligência financeira, muito mais com isso daqui, muito mais com números, muito mais com calculadora, fazendo contas mesmo no papel, ok? Do que simplesmente com a emoção, no achismo, de achar que aquele investimento ali vai ser o melhor investimento para você. E terceira coisa que você precisa ter muito clara é: eu tenho capital suficiente para, caso eu não consiga vender, caso eu não consiga alugar, caso eu não consiga construir, eu tenho capital ou eu tenho alguma forma de, algum plano de contingência, né? Ou seja, alguma coisa para eu fazer com esse imóvel que eu alugar, com esse investimento que eu fizer, para poder não perder o meu investimento, ou então minimizar as minhas perdas. E em quarto lugar, você precisa entender o conceito de liquidez. Se você ainda não sabe o que é liquidez, digita Liquidez Universidade Financeira aqui no YouTube. Liquidez nada mais é do que a capacidade que um ativo ou um investimento tem de se transformar em dinheiro. Imóveis tem uma liquidez muito baixa, ou seja, são muito mais difíceis de se transformarem em dinheiro. Por quê? Simples, porque você não vende um imóvel tão rápido quanto você vai lá e saca um valor da poupança. Ok? A poupança, por exemplo, tem uma liquidez altíssima, uma liquidez diária, tá certo? Já o imóvel não. Para você vender um imóvel, você tem escritura, você tem EGI, você tem determinados documentos, fora o valor do imóvel que é altíssimo, você dificilmente encontra um comprador, dependendo do seu público, lógico. Dificilmente você encontra um comprador com um poder aquisitivo tão bom para poder ir lá e bancar aquela compra de investimento rapidamente, tá certo? Então você demora aí talvez semanas, talvez meses e algumas vezes até anos para poder conseguir atingir a liquidez que você esperava daquele investimento imobiliário. Então você precisa ter claro na mente esses 4 fatores, você precisa ter claro na mente os 3 pontos em que valem a pena você investir em imóveis e você precisa entender todas as variáveis de imóveis. Se investimentos em imóveis é algo que interessa para você, eu quero que você clique no link da descrição aqui embaixo agora na Escola de Finanças, faz o seu login lá, cria sua conta gratuita e entra lá em investimentos ou talvez em padrão de vida, dá uma pesquisada lá, você vai ter uma ferramenta que eu utilizo para investimentos em imóveis, onde você vai poder fazer a simulação de todos os custos que envolvem uma compra de imóveis e então se preparar para taxa de vacância, se preparar para custos de manutenção e diversos outros custos como proprietários, incluindo o pagamento da entrada e do financiamento que você fizer, tá certo? Um forte abraço para você, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro e espero que tenha surgido algumas dúvidas na sua mente para que você vá lá, pesquise e tire todas essas dúvidas. Se quiser, deixa um comentário aqui embaixo, quem sabe a gente não responde aí e ajuda você, apareceu um bichinho aqui, ajuda você com isso também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.